Brasília já é uma senhora prestes a completar 58 anos, mas uma senhora muito elegante, diga-se de passagem. A gente está falando da maior cidade construída no século XX, uma cidade que nasceu de um desejo de Juscelino Kubitschek, que virou realidade pelas mãos de Oscar Niemeyer e também de Lúcio Costa, hoje uma referência na arquitetura mundial. Há muitas explicações para essa vontade de JK de estabelecer a capital no centro do país, desde razões econômicas, também desenvolvimentistas, até teorias místicas ligadas ao Egito. Acreditando ou não, é difícil não notar a quantidade de monumentos em forma de pirâmide espalhados pela nossa cidade. Acompanhe mais uma reportagem especial de Camila Lopes para o Band Cidade. Do alto, Juscelino Kubitschek contempla a cidade que ele idealizou. Quando ninguém acreditava, esse mineiro apostou que o centro do país poderia abrigar a futura capital brasileira. Mas será que quem mora nesse quadrado desenhado no meio do mapa do Brasil sabe de onde saiu esse desejo de JK? Eu acho que é porque é uma região central e aí ia conectar a capital do país com todas as regiões, que o Rio acho que ficava muito longe, né? Apesar de ser a mais conhecida no restante do mundo. Eu sou mineiro, se não soubesse estava ruim, né, não? Foi tudo baseado no sonho do Dom Bosco, né, que sonhou que a capital da República seria aqui. Despertou minha curiosidade sobre esse assunto. Então vamos a alguns dos motivos estampados nas páginas dos livros de história. Um deles realmente seria fruto de um sonho de São João Bosco. Entre os graus 15 e 20 estaria localizada a Terra Prometida. Tal profecia foi levada a sério, até mesmo por quem ficou encarregado de narrar a história da construção de Brasília. O represamento dessa torrente irá formar o lago da visão profética de São João Bosco, com a fabulosa massa líquida de 600 milhões de metros cúbicos. Tem ainda a tese de que Brasília foi planejada aqui para promover o desenvolvimento do centro do país. Historicamente, Rio e Salvador, como as primeiras capitais, concentravam investimento e poder político. Técnicos e trabalhadores exultam na certeza de que estão ajudando a construir um Brasil maior, uma grande civilização, cujas benesses hão de se espalhar de forma equitativa por todo o imenso território nacional, unindo e engrandecendo cada vez mais os brasileiros na comunhão dos ideais de ordem e de progresso. Quando o assunto é a construção da capital do país, não faltam teorias ou inspirações, algumas até místicas. A história de Brasília vai além de sonhos ou motivações políticas. Há quem acredite que um pouco dessa arquitetura, que é referência mundial, teria sido inspirada em obras egípcias. Talvez Oscar Niemeyer ajude a reforçar essa tese, já que em um determinado momento o próprio arquiteto, que deu traços de Brasília, não poupou elogios a um ícone da arquitetura do Egito, as pirâmides. A beleza é importante. Você vê as pirâmides, foi uma coisa sem menor sentido, mas são tão bonitas, são tão monumentais que a gente esquece a razão das pirâmides. Elas estão de um ponto a outro da capital. É a forma da Legião da Boa Vontade, passa pela Igreja Messiânica na Asa Norte, se destaca em meio à natureza na Ermida Dom Bosco e embeleza a esplanada dos Ministérios com o Teatro Nacional. As pirâmides foram parar até mesmo nas páginas de uma história em quadrinhos criada pelo professor de arquitetura da UNB, Frederico Flósculo. Ele reafirma a paixão de Niemeyer pelas obras dos egípcios. Oscar Niemeyer confessa não que literalmente fizesse uma pirâmide, mas que literalmente ele gostaria de ter uma obra tão duradoura quanto aquelas. E as semelhanças entre as cidades do Egito e Brasília não param na arquitetura. Aquetaton, uma cidade egípcia construída no século XIV a.C. pelo faraó Akenaton, lembra muito a capital brasileira. A cidade já não existe mais. Foi destruída 16 anos após a sua construção. Ainda assim, as coincidências levaram o professor e pesquisador Hernani Pimentel a passar um mês no Egito, no final da década de 90.
Foi lá que ele encontrou inúmeros pontos iguais entre Aquetaton e Brasília. As duas cidades têm forma de pássaro em voo para o leste. Segundo, as asas são abertas, uma asa para o norte e uma para o sul, com uma pequena angulação para o oeste, nas duas cidades. A envergadura dessas asas, de um ponto de uma asa até o ponto final da outra asa, são 16 quilômetros nas duas cidades. As duas cidades foram construídas para mudar a capital do país. As duas cidades são setorizadas. Setor de militar, setor de comércio, setores de funcionários públicos de níveis diferentes, etc. As duas cidades têm um lago artificial. As duas cidades foram construídas em pouco mais de 3 anos. Se você reparar, o Memorial JK também lembra essas obras egípcias. E assim como os corpos dos faraós, que eram colocados em pirâmides, o de Juscelino Kubitschek permanece lá como um sarcófago. Pois é, são tantas semelhanças, histórias, teorias, inspirações, que é difícil explicar a criação de Brasília. Mas uma coisa pode ter certeza, que esse conjunto arquitetônico faz a imaginação voar e o coração bater mais forte. Muito legal, hein? São os mistérios da história de Brasília. Olha, o governo desistiu de enviar ao Congresso um projeto de emenda à Constituição para modificar a lei de responsabilidade fiscal e vai insistir na reforma da Previdência como forma de equilibrar as contas. E quem traz mais informações sobre esse assunto é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Ficou parecendo um balão de ensaio, né, Renata? Aquela história de soltar o balão e depois abater a história, né? Isso quase não acontece em política, né, Rodrigo? É o que mais acontece, né? Realmente, ficou parecendo isso mesmo. Pegou mal, né, essa tentativa, ou ao menos o governo cogitar essa possibilidade de mudar as regras do jogo, com o jogo já em andamento, para tentar equilibrar as contas públicas. Então, de acordo com essa regra de ouro, o governo não pode se endividar para pagar contas do dia a dia, como contas de luz, de água, até mesmo o salário dos servidores. Ele só pode se endividar se for para investimentos, se for para aplicar esse dinheiro em investimentos, o que não seria o caso. Então, diante dessa repercussão bastante negativa aí, o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, veio ontem a público dizer que essa ideia está descartada, pelo menos por enquanto. Vamos ouvir o que o ministro falou. A orientação do presidente é uma orientação que confirma aquilo que já tínhamos adiantado como a nossa opinião, de que não deve haver uma flexibilização ou uma suspensão pura e simples da regra de ouro. Pois é, então, pelo menos por agora isso está descartado e agora, mais do que nunca, o governo aposta aí todas as moedas na reforma da Previdência. A expectativa do governo é colocar em votação o primeiro turno da reforma da Previdência no dia 19 de fevereiro na Câmara dos Deputados. A gente lembra que é uma PEC, proposta de emenda constitucional, então precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara e depois segue para aprovação em 2 turnos no Senado. Ocorre que são necessários na Câmara 308 votos, pelo menos, para aprovar essa PEC. E pelos cálculos ali de aliados, o governo conta com algo em torno de 270 votos. Então, precisa trabalhar, precisa realmente intensificar aí esse trabalho de conquistar aliados, de realmente mostrar que a reforma da Previdência, ela faz-se necessária. Vamos ver, Rodrigo, se o governo realmente vai conseguir aprovar essa reforma da Previdência em fevereiro, como previsto. É uma batalha, né, Renata? Obrigado, Renata. Com as informações, estariam faltando aí 40, 50 votos. Olha, aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp, então anota aí o nosso número, que é o 999769204. Olha, a gente recebeu uma foto de um morador de Samambaia Sul. Ele reclama que a rua da quadra 118/120 está cheia de buracos. Não foi uma só, foram várias, ó. Olha só a buraqueira por lá, é muito buraco, ó. A produção já entrou em contato com a Nova Cap e a resposta é que os reparos devem entrar no cronograma da empresa que presta serviços na região. Vamos colocar mais buraco? Até porque buraco é o que não falta nessa região. Olha aí, ó.
Daqui a pouco, qualquer buraco desses vai engolir um carro. Então, você que tem reclamações, situações como essa, pode encaminhar para a gente aqui no WhatsApp do Band Cidade. E vamos agora ao racionamento. Estão sem água hoje, Taguatinga Sul, também Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo 1 e Guará. Também entram no Rodízio, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo e setor de indústrias gráficas e condomínio do Jardim Botânico. Os moradores dos bairros Bom Sucesso, Residencial Oeste e Centro, em São Sebastião, completam a lista das regiões com corte no abastecimento. E os reservatórios seguem subindo. O descoberto amanheceu em 35,4% e Santa Maria está com 31,8% da capacidade. Fim do cartão material escolar já começou a refletir negativamente no bolso de quem precisa. A ajuda de R$ 80 foi suspensa pela Justiça em meados de 2017 e este é o primeiro início de ano sem o benefício. O Tribunal de Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público que entendeu que o cartão criava despesas extras. A Secretaria de Educação decidiu não recorrer e cancelou o programa. Na casa da dona Tereza funciona assim, menos de um salário mínimo para sustentar mais de 10 pessoas. E se desse jeito ela já vivia apertada, agora a situação só tem a piorar. Tudo isso porque neste ano, os estudantes das escolas públicas daqui do DF não vão mais receber o cartão material escolar. E sem esse benefício, a dona Tereza vai sentir ainda mais o aperto no bolso no momento de comprar os itens da lista dos 6 netos. Eu recebia o kit material escolar. Antigamente eu recebia a roupa, o tênis, a mochila. Hoje estava sendo só os 80 em seco. Já para começar a ter um pouco da noção desse prejuízo, a nossa equipe acompanhou a dona Tereza até uma papelaria. E foi entre cadernos, cola, lápis e borracha que veio o susto. Mais de R$ 600 em compras. Tudo isso é dinheiro demais. E como se não bastasse, a falta vai ser ainda maior, já que ela só recebeu R$ 80 no cartão, o que valeria só por um estudante, sendo que, na verdade, o valor era para ser quase R$ 500 devido aos 6 netos. Muita falta. Muita falta. Se bem que eu tinha direito até mais dos 80, mas infelizmente, como só veio os 80 no ano passado, e esse ano até aqui é 0. E para que nenhum neto fique sem material, a solução para inteirar o dinheiro vai além de vender as latinhas. Mas também vai ter que tirar da comida da mesa de casa. Vai tirar de uma despesa mais. Vai tirar de algum lugar para comprar o material. Mas que vão estudar, vai. E a seguir, metade dos postos de combustíveis funciona sem licença ambiental aqui no DF. Band Cidade, volta já.